que Cristo continue abençoando a cada um de vocês. Na nossa última aula, nós conversamos sobre a religião africana. E depois a gente percebeu na nossa última aula que as raízes culturais africanas, elas são muito consistentes no contexto religioso. E que também a gente observou que dentro de cada localidade da África existia um momento religioso onde cada um respeitava a sua diversidade. Hoje, dando continuidade a esse conteúdo sobre a África, vamos falar sobre as heranças africanas. E a gente pode estar observando, quando se fala nessas heranças africanas no Brasil, a cultura africana se modificou-se, principalmente porque os negros estavam sobre a condição de escravo, servindo de mão de obra escrava nas lavouras de cana-de-açúcar. O que é interessante é que mesmo o africano, ele está aqui no Brasil, sendo escravizado, muitas vezes durante o contexto histórico, eles tiveram que ser obrigados a perder suas raízes culturais ou a sua identidade cultural. Mas o importante dentro dessa história é que os negros resistiram a esse momento em que os europeus quiseram. Digamos que eles fingiram que iriam aceitar a indicação dos europeus, mas na verdade, por dentro deles, o sangue pulava de alegria para não esquecer as raízes culturais. Meus amores, a gente pode observar aí que dentro dessas raízes culturais de heranças, tem vários segmentos que foram importantes, que não foram deixados. Um deles é a culinária. Por exemplo, manteve a massa, né, dentro do contexto, que os negros, quando estavam nas senzalas, eles iam cozinhar os seus alimentos, eles jamais iriam fazer a comida digamos, europeu, mas sim, eles passavam a reproduzir os pratos culturais da África. Para quê? Para manter a cultura viva, mesmo longe das suas aldeias africanas. O importante é a gente observar aqui que a herança africana, ela foi passada, né, de geração em geração, de filho, de pai para neto, e aí vai. O que é que ocorre? Ao ir para a cozinha cozinhar seus pratos, claro que consequentemente estava nesse contexto o milho, e desse milho saía a pamonha, vinha a feijoada, as moquecas, o caruaru de quiabo, o vatapá e o acarajé. Então todos esses pratos no Brasil, eles continuaram, ainda hoje continuam, só que o negro ele não deixou essas raízes ficar mortas. Diante desse nosso contexto, para observar que dentro da música, estamos falando da culinária, agora a música africana, aqui no Brasil, ela conseguiu manter-se uma variedade. E essa variedade de música africana existe até hoje. Claro, também assim, muitas das bandas que hoje nós temos, usa instrumentos de percussão, que é da onde? Origem africana. Que quase em toda a banda tem uma gogô, tem uma tabaque. Da onde é esses instrumentos originados da questão africana. Então, gente, a relação entre o africano e os instrumentos musicais deles, no caso, tambor e outros, fazem parte dos instrumentos como o som de árvores, o som de animais, de árvores cortadas, né, nesse contexto. E se observa, gente, que no momento em que os negros estavam na lavoura de cana-de-açúcar, cortando a cana, eles estavam cantando música africana, claro, na questão linguística do africano. E muitas das vezes essa música acabava deixando os seus senhores de orelha em pé, porque às vezes a música detonava, claro, os seus senhores, mas como eles não entendiam, eles simplesmente às vezes mandavam eles calarem a boca. Então, meus amores, a gente pode observar aí nesse contexto que dentro da realidade africana do Brasil, eles utilizavam, no caso, roupas, pele de animais,
para poder entrar a trabalhar na cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar em si, quando ela é queimada, ela solta um pó, né? Esse pó costa muito. Então, meus amores, a gente pode observar aí que, além de todo esse contexto, a gente pode ver que outros instrumentos faziam presente no Brasil, né? que é de origem africana, que é o ilóis, o agogô, o abês. E cada um instrumento do africano, ele traz um som específico. E esse som específico ele foi agregado a todas as bandas que os cantores hoje usam, de preferência os cantores da África, eles usam muito esse instrumento. Surgiu inúmeros ritmos no Brasil. Surgiu o candomblé, que está atualmente sendo aqui na Bahia, o Xangô, o maracatu em Pernambuco e o tambor de Minas. Né? A gente vive hoje um momento junino, onde essas heranças africanas elas são colocadas para fora nesse mês. Mas como nós estamos, né, claro, vivendo uma pandemia em todo mundo, claro, todo mundo em casa. Só para lembrar. Então, gente, o que é interessante? O que é interessante aqui nesse contexto? Que de antemão, quando os negros iriam fazer suas festas, quando os seus senhores abriam a senzala e dava espaço para eles cantar, tocar suas músicas, claro que durante um momento religioso, o que eles faziam? A culinária entrava. Toda a sua comida entrava nesse contexto. Então, a música africana sempre era acompanhada de danças. E a dança, ela é uma expressão. Toda vez que você começa a observar a forma que o negro dança, é uma expressão corporal. E a música, por incrível que pareça, tá, para o negro, era um momento de relaxamento. Ele passava o dia inteiro no meio do sol, cortando cana, fazendo outro tipo de trabalho. Quando o seu patrão dava para eles lazer, vixe, graças a Deus, porque eles iam desestressar aquele dia de sol. E essa expressão que eles passavam com a música tem um sentimento, assim como a linguagem indígena, a linguagem africana. Então, todo e qualquer movimento que eles faziam com a dança tinha significado e tinha uma expressão de sentimento. Bem, gente, há muitas palavras de origem africana que também têm os seus contextos, têm as suas mensagens e têm os seus sentimentos. No comércio dos africanos, destacava-se a questão da mulher, a mulher africana. A mulher africana ela trabalhava no seu contexto do dia a dia, produzindo, claro, alimento, produzindo objetos de cerâmica, e a partir daí, a mulher, ela passou a desenvolver um trabalho importante na sociedade africana, mas também, atualmente, hoje, no nosso Brasil. Como a gente pode observar, várias heranças africanas em nossa sociedade, no dia de hoje, está ligada a gente. Primeiro, o maracatu, certo? Aí a congada, a capoeira estão introduzidos na nossa cultura. O maracatu é de origem afro-brasileira, que apresenta instrumentos de percussão, ritmos e danças, e bem como os personagens fantasiados. Por quê? Porque quando o negro dançava, ele não dançava simplesmente por dançar. Ele tinha uma fantasia, né, para poder entrar no ritmo do maracatu. A congada é uma dança que expressa o guerreiro, né, o africano guerreiro, que lutou por muitas gerações a favor da libertação desses negros na nossa história do Brasil. E a capoeira é um ritmo usado hoje como esporte em todo o Brasil, mas o negro usava a capoeira para se defender de quem? Do branco, quando às vezes queriam atacar. E dentro dessa cultura africana, temos também alguns vocabulários que eram usados na época. O pé de moleque, que nós usamos, que é até usado como um doce africano, né? Meus amores, a alimentação deles também entrava nesse contexto. Como assim? Mocotó, feito com quiabo, e a feijoada. Dentro
desse nosso olhar africano, o que a gente pode tirar para a gente? Tudo que hoje nós temos no Brasil, na cultura africana, graças aos nossos heranças que foi deixada pelos africanos. Meus amores, muito obrigado pela aula de hoje. Faça atividade na página 105 e 106. Até o nosso próximo encontro.